Boa noite. É isso aí. Começando Desembaraxando, episódio 186. Nessa semana de lives especiais do Desembaraxando, onde estamos falando sobre desistência, estamos falando sobre reposicionamento de vida, essas coisas todas aí, né? Obrigado a você que tem estado conosco, você que tem acompanhado nossos trabalhos aqui, seja ao vivo, seja no conteúdo gravado. Obrigado a você que tem estado conosco, beleza? Você que tem compartilhado nosso conteúdo, você que tem avisado as pessoas, você que tem ido apertar a campanha dos vizinhos para falar que tem live do Desembaraxando, obrigado para você, tá bom? E a você que especialmente nos acompanhou toda essa semana, e se você perdeu algum dia, fica tranquilo, você vai no nosso Instagram aqui, tá tudo lá no nosso feed gravado, a live de segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e hoje também tá aqui, tá? Então, na segunda-feira falamos sobre desistir de uma ideia não é fracassar. Aí na terça-feira falamos tem problema que não vale a pena ser resolvido. Depois falamos na quarta-feira por que é tão difícil desistir. E ontem falamos sobre quando a ideia vira identidade. E hoje, para fechar esse negócio todo aqui, essa bagaça, nós queremos falar sobre a diferença entre desistir e se reposicionar. De desistir e reposicionar, tá bom? No final da live de ontem, eu fiz essa pergunta para vocês aí. Espero que vocês tenham pensado, né? Tarefa de casa. Mas há uma grande diferença sim, pessoal. Eu vou ser breve. Hoje é sexta-feira, sextou. Então não vou tomar o seu tempo, não. Vou ser direto e reto com essa conversa aqui hoje, tá? Olha só. Na verdade, o tema que perpassou a semana inteira foi a questão da dificuldade que temos em desistir. E especificamente, desistir de uma ideia. A ideia já é infrutífera, a ideia está ultrapassada, a ideia só prejudica, mas eu não abro mão da ideia porque eu tenho vergonha de reconhecer que eu errei, eu tenho orgulho, fico orgulhoso, não quero mostrar que falhei, o que vão pensar de mim com essa mudança de ideia, até porque eu fiquei falando, né? Tem gente que é bem trouxa nessa época, né? E nesse momento, fica falando as coisas que nem aconteceram ainda, fica falando para chamar atenção. Aí o negócio não dá certo e não é como imaginou, aí tem vergonha de contar que mudou, tem vergonha de ficar dando explicação para quando alguém pergunta. Então se não dá conta de falar que mudou, que errou, então não conta antes. Deixa as coisas caminhar naturalmente, deixa acontecer naturalmente, que nem fala aquela música, né? Mas a galera fica nessa conversa de prender a atenção falando coisas que nem aconteceram ainda. Mas é legal contar, porque o pessoal fica assim, nossa, isso aí é bom, né? Tá contando tal coisa, né? Não conta. Os grandes planos da vida, você não conta pra ninguém, porque aparece alguém que é xarope e vai atrapalhar você. Até gente da sua família, tá bom? Então guarda pra você, tá? É isso aí. Tem gente que não dá conta de ouvir o que você vai contar. Então não conta. Mas vamos voltar aqui à conversa, né? Então, muitas vezes é necessário que eu olhe para essa ideia que eu estou carregando, que eu estou insistindo em carregar, demais da conta, né? E tem uma pergunta muito honesta. Então vê agora você aí, você que está com uma ideia aí há um tempo, que já passou da hora de mudar, mas você não muda pelos motivos que eu falei aqui hoje e falei a semana inteira também. Então volta para ver as demais lives aí dos dias anteriores. A pergunta é essa ideia ainda me move ou apenas me prende? Porque o negócio começa aí, tá? A ideia que é ideia mesmo, move a gente, faz eu levantar disposto, faz eu caminhar com gana, faz eu querer mover as coisas porque eu vejo que pode acontecer alguma coisa, faz eu ter esperança, faz eu ter motivação, eu acredito porque eu tô vendo aquilo ali, eu acompanho coisas acontecendo já, ainda não é onde eu quero, mas eu vejo coisa acontecer, eu acredito nesse negócio, tá vendo? Então ideia que é ideia mesmo, dá pra pessoa que a tem, dá uma energia, aquilo vira uma questão que faz ela ter vida, é isso aí, tá? Você entendeu a minha conversa? Então,
A ideia é isso. Agora, quando a pessoa apenas está ali presa, quer dizer, a ideia não move a pessoa, mas ela tem que mostrar que a ideia está movendo. Mas na verdade, a ideia está prendendo a pessoa, está prendendo. Você vai esperar o quê? A galera inteira que sabe que você falou tal coisa morrer? Você vai esperar a galera que você falou tudo isso ir embora, ficar bem longe, para não ficar sabendo que você mudou de ideia, é isso? Porque há quem faça isso, né? Tem que esperar alguém deixar a existência para eu poder me manifestar. Tá doido isso, né? Enfim. Outra pergunta. Eu continuo porque eu desejo ou porque eu tenho medo de admitir que não faz mais sentido? Olha para sua ideia aí. Você continua nesse desejo, nessa ideia que você fala que ainda vale a pena, né? Que você mostra. Você continua porque deseja mesmo ou porque tem medo de admitir que não faz mais sentido? Quanta coisa não está fazendo mais sentido em nossa vida faz tempo e eu fico fingindo que está fazendo sentido, eu fico sustentando uma narrativa que não tem mais valor nenhum e em consequência disso eu tô doente. Aí que é o pior, tá? Lembra que eu falei dias atrás aqui aquela história da pessoa entrar no barco e o barco tá perto da terra firme e o barco tá mais longe? Então, enquanto tá perto da terra firme, dá tempo de descer, dá tempo de sair fora, dá tempo de mudar alguma coisa, dá tempo de voltar para a terra firme. Agora, quando eu não tenho humildade e quando meu orgulho fala muito forte nessa hora, então eu vou caminhar cada vez mais fundo, eu vou mais longe e lá na frente, quando o meu barco estiver no lugar mais fundo, eu posso querer pensar assim, agora eu fiz besteira e aí é tarde demais. Aí você não consegue voltar. Vai se lascar. Então vamos lá. Lembrou o que eu falei aquele dia, né? Então, eu estou perto da praia ou eu já estou indo para o meio do oceano? Lembra da live da segunda-feira? Desistir de uma ideia não é necessariamente fraqueza. Não é fraqueza. Acorda para a vida. Ah, mas eu vou ter que explicar para todo mundo. Eu tenho vergonha porque eu falei tanta coisa que ia acontecer e não aconteceu. É isso. A nossa vida é isso. E que controle eu acho que eu tenho na minha vida? Nenhum, né? Então, desistir de uma ideia não é necessariamente um sinal de fraqueza, mas pode ser lucidez. Lucidez, só que chique, né? Até a palavra soa bonito, né? Fraqueza, lucidez. Repete aí. Fraqueza, lucidez. 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 Então, mudar de ideia é lucidez. Dependendo da ideia que não adianta mais sustentar, é uma ideia que não serve para nada e na teimosia eu fico levando ela para frente para mostrar que eu tô certo, para mostrar que eu tô no controle da situação, para mostrar, é isso aí. Valeu. Ah, obrigado, Tânia, obrigado pelo seu carinho. Agora que eu vi que você entrou aqui, legal, legal. Obrigado pelo teu carinho. Então, desistir de uma ideia pode ser o começo de uma escolha mais madura. Parece muito óbvio o que eu estou falando, né? É fácil falar pro outro isso, né? Mas quando é nós, parece que é mais complicado, né? Porque eu não abro mão. Aí é complicado demais isso aqui. Então, desistir de uma ideia pode ser o começo de uma escolha mais madura. E mudar de ideia é um sinal de lucidez. No processo de terapia, a gente escuta muito isso, né? Quando a pessoa chega numa situação que ela tem uma dificuldade de abrir mão daquilo. Porque quem serei eu sem essa ideia? Quem serei eu abrindo mão disso? Porque a pessoa começa a pensar que ela vai morrer junto se ela abrir mão daquilo. Ela vai junto. A ideia já virou a identidade dela. Então a pessoa se mistura com isso. Então, nada a ver. Para de ser besta. Para de pensar assim, tá? Então, desistir de uma ideia é o começo de uma escolha muito madura. E se você ainda resiste com uma ideia, vou te mandar uma realidade agora. Segura essa conversa aqui que eu marquei aqui no papel, né? Ó. Às vezes a vida, ela não pede para você ficar aguentando mais aí, tá? Olha que coisa maluca. Porque nesse nosso mundo da produção,
nesse nosso mundo que eu tenho que corresponder à expectativa, nesse nosso mundo louco que eu tenho que ficar mostrando que eu sou fodão, que eu dou certo, que eu não posso errar, porque uma galera espera por mim, e você fica vivendo para atender a expectativa de gente que tá cagando para você. Segura essa conversa. A vida não tá pedindo, tem hora, para eu ficar aguentando. Até porque aguentar algumas coisas cansa a gente. Aguentar algumas coisas adoece a gente. E eu escuto pessoas que estão adoecidas justamente porque fica aguentando algumas coisas. Aguentando coisas que não tem que aguentar, caramba. Não tem que aguentar. Mas eu aguento para mostrar que eu sou o fortão, a fortuna. E enfim, eu fico chamando de missão. Eu fico chamando aquilo de ideal de vida. Eu fico chamando aquilo da minha tarefa, quando na verdade aquilo já virou naufrágio. Vamos voltar à ideia do barco, né? Já virou naufrágio, já não presta, já não dá certo. Mas eu fico aguentando. Quantas pessoas estão adoecendo porque ficam aguentando coisas que não tem que aguentar? Fico aguentando, suportando, sustentando, mediando coisas que não tem que aguentar. Já podia ter virado disco e ir pra outra coisa, disco, né? Coisa antiga, Baracho, nem CD fala mais, né? Virado alguma coisa aí, virada a chave. Virada a chave. Hoje, ainda temos chave, né? Virada a chave. Então, beleza. Então, para um pouquinho aí. Você não tá aguentando uma coisa que já não deveria mais aguentar? Não tem problema se você parar de aguentar isso aí. Larga, desista, sai fora. Não, vai atrás de uma ideia que vai fazer voltar a valer a pena, né? Aí que tá. Agora há pouco falamos, né? Tem ideia que não tá mais movendo. Tem ideia que tá prendendo a gente. Então, vamos chegar aqui na explicação do tema da live de hoje, que eu falei que ia falar da diferença entre desistir e entre reposicionar. É bem diferente isso, tá? Às vezes você fica aí achando que é um porcaria, aí eu desisti. Não, você tão somente se reposicionou. Você não mudou de ideia assim no sentido do que você acredita, você só mudou a estratégia, tá? E fica achando que é um fracassado, um idiota porque desistiu. Não é não. Uma coisa é a pessoa desistir e outra coisa é a pessoa reposicionar-se frente a alguma coisa aí, ó. O que é desistir, Baracho? Desistir é quando eu encerro uma direção sem necessariamente compreender o que estava em jogo. É tão somente emocional. É aquela coisa da defesa, da fuga. Eu saio fora porque eu não aguento. É uma decisão muito emocional. Ah, Baracho, mas tá errado ser emocional? Não, nós somos emocional também. Mas não somos somente emocionais, né? Não somos tão somente emocionais. Então o perigo é isso. Eu encerro alguma coisa sem compreender até o que eu estava fazendo direito ainda. Eu tão somente saio por desconforto, porque eu já não aguento, mas não olhei direito. Aí sim é desistir. Muitas pessoas são marcadas por serem pessoas que desistem, pessoas que não têm constância, pessoas que não suportam, rapidamente muda muito de caminho, muda muito de estratégia. Se isso vai ajudar e dar resultado, beleza. Mas às vezes a pessoa faz tanta mudança porque não suporta. É uma questão de ansiedade, é uma questão de dificuldade, enfim. Aí a pessoa, né, não aguenta esperar. Tem coisa que vai demorar para chegar, gente. E pode chegar também diferente do que eu estou imaginando, do que eu idealizei. Também tem isso. Mas desistir é quando nós encerramos sem compreender necessariamente o que estava em jogo. Eu abandono porque perdi força, eu abandono porque eu perdi a esperança, eu abandono porque eu perdi o sentido. E aí eu abandono mesmo. Alguém vem falar comigo, quer me animar, alguém quer me fortalecer e não consegue, eu tô assim, não, eu não quero, eu desisto, tá? De novo, embora eu vou mostrar para você a diferença de desistir e reposicionar, não vai entender que desistir sempre é ruim. Não. Mesmo que você não reposicione, você só desiste. Ok. É importante também, tem hora, né? Tá complicado. Mas olha só. Agora, reposicionar é quando eu mudo a direção
sem abandonar o desejo que me move. Porque quem desiste, abandona o desejo que movia. E é claro que ficar bancando uma ideia que não move mais vai ajudar a desanimar também, depende da situação, né? Aí dá licença, né? Mas voltando aqui à questão de reposicionar, reposicionar é mudar de direção sem abandonar o desejo que move a pessoa. Então a pessoa vai olhar com mais lucidez, que falamos agora há pouco, aí ela reposiciona. Então, desistir não é fraqueza, é lucidez. Porque na verdade é um reposicionamento que a pessoa tem, tá? Olha uma frase para você pensar. Desistir de uma ideia não é desistir de você. Desistir de uma ideia não é desistir de você. Às vezes é justamente o modo mais corajoso de se escolher novamente. Você é a sua prioridade. Isso aqui não é nada de egoísmo, não, tá? Não fecha o filtro com isso. Então, quando eu vou desistir de uma ideia, eu não estou desistindo de mim. Eu só estou me escolhendo. É justamente o modo mais corajoso de se escolher. Tá entendendo? Quando eu sustento uma ideia infrutífera e eu só estou preso e aguentando ali para mostrar que eu estou bom e não estou bom coisa nenhuma, eu parei de me escolher faz tempo. Eu escolhi o desejo do outro. Eu escolhi agradar o outro. Eu escolhi fazer a suposta vontade do outro. E eu me abandonei faz tempo. É brabo isso, né? É ou não é? É brabo esse negócio, tá? Então, desistir ou se reposicionar tem uma diferença, tá? Desistir é quando eu encerro alguma coisa sem compreender. E não quer dizer que sempre é ruim desistir, tá? Tem hora que é fundamental. Sai fora, porque vai estar em jogo sua vida, sai fora. É importante mesmo, tá? Agora, reposicionar é uma coisa que eu considero as variáveis ali e eu não estou abandonando o meu desejo, eu só estou mudando o jeito, tá? Não vai entender que reposicionar é desistir e você se acha um merda depois com isso. Não, não é isso não, tá? Então assim, agora pensem na sua vida. Existe alguma ideia na sua vida que talvez você não precise mais carregar? Então pensa aí, tá? Porque quando a ideia para de me mover, mas ainda assim eu a sustento na minha vida, então eu tô só preso a alguma coisa. Aí volta ao começo, né? Eu não posso mostrar que falhei, eu não posso mostrar que errei, então eu tenho que manter para quem eu contei o que eu ia fazer, que eu tô ainda nisso, porque dá vergonha de contar que eu mudei de ideia, que eu errei, que eu falhei. Bobeira, né? Mas para alguns não é bobeira não, para alguns é muito sério isso, né? Então ela é presa nessa conversa, para o outro vê-lo ou vê-la ainda da melhor maneira possível. Difícil, né? É complicado, né? Então assim, ó, o primeiro passo não é continuar, mas é eu me autorizar a mudar de rota, né? Então tem coisa que não tem que continuar, muda a rota, não é fracasso, nada disso, né? Então desistir de uma ideia não é desistir de você. É de novo, né? É apenas o modo mais corajoso de você se escolher. Se escolha. É importante isso, tá? Se escolha. Então, qual ideia você ainda carrega que não faz mais sentido? Mas eu tenho medo de soltar essa ideia. Eu tenho medo de abandonar essa ideia. Eu tenho medo, né? Então, se tudo isso aqui lhe fez sentido, nessa semana que a gente conversou aqui, segunda, terça, quarta, quinta e hoje, né? Nessas 5 lives que a gente fez aí, nessa loucuraiada de lives aí, que eu vou relembrar aqui os temas, né? Segunda-feira vimos o quê? Desistir de uma ideia não é fracassar. Terça-feira vimos o quê? Tem problema que não vale a pena ser resolvido. Quarta-feira vimos o quê? Por que é tão difícil desistir? Ontem vimos o quê? Quando a ideia vira identidade. E hoje, desistir ou reposicionar. A diferença que vimos agora há pouco. Se você perdeu as lives anteriores, vai no meu feed lá, tudo gravado, você assiste até para entender essa sequência que o Baracho falou para vocês a semana inteira aí de Desembaraxando, né? Muito bem. Então, se você... tudo que você ouviu e viu na semana do Desembaraxando, né?
fez sentido para você, eu peço que você compartilhe com alguém, que você vê de novo, assista de novo. Você pode conhecer alguém que está confundindo desistência com fracasso, quando na verdade ela pode estar diante de uma chance de recomeçar melhor. Ela está confundindo recomeçar com desistência. E ela acha que desistir é uma coisa vergonhosa, fracasso, horrível, vergonha e blá blá blá, né? Por causa dos seus pensamentos aí, da sua história de vida, que faz ela ficar presa nesse sentido, tá bom? De todo o coração, sou grato a você que nos acompanhou a semana inteira. Que nem eu falei agora há pouco, perdeu alguma live aí? Vai no feed, assiste e compartilha, beleza? Com todo o coração foi feito esse conteúdo aqui, porque realmente, como diria aquele cantor, o Gabriel Pensador, a gente muda o mundo na mudança da mente. E mudança da mente tem muito a ver com ideia. Mas tem hora que a ideia na minha cabeça já não é mais ideia importante. É uma teimosia que eu chamo de persistência. E por vergonha de falar para os outros, de achar, o outro vai achar que eu sou idiota, o outro não sei o quê, o outro acha que eu sou fracassado. Então eu fico me preservando e não mostrar isso para sustentar uma imagem de que eu estou ainda bem. E não está bem, gente. Para de se enganar. Admite que o negócio não deu certo. Mude a ideia. E aí sim alguma coisa pode ser mudada na nossa vida. Beijo no coração. Bom final de semana para você. E obrigado a você que acompanhou todo esse Desembaraxando aí. E até o próximo, que logo logo vai ter o próximo. E conto com você. Valeu? Tchau!